Foi... Ok, manda ver. Pronto. Eu passei o endereço lá. Pronto, já estamos ao vivo. Maravilha. A comunicação joia. do Crefito 3 está disponibilizando o endereço também na página. E aí o pessoal pode pular para cá assim que acessar aí o endereço e a nossa live. Agora aqui. Obrigado por essa ajuda. Nada como entender muito de tecnologia para gerar aí o acesso para a gente. Imagina. Vamos. Mais uma vez, obrigado, doutor Felipe Fagundes. Quero agradecer em nome dos 80 mil profissionais do Estado de São Paulo e outros tantos que nos acessam aqui, tá? Pelo Crefito 3. Tem como nós gravarmos essa live aqui nesse canal? Já está sendo gravada. Já estou aqui já. Perfeito. Depois, então, nós disponibilizaremos, tentar fazer isso muito rápido para quem perdeu, quem está com dificuldade de acessar, e aí a gente consegue disponibilizar para todos aí acompanharem conforme prometido. Maravilha. Muito bom. Vamos começar falando um pouquinho da sua história, então, como começou a tecnologia na sua vida, e dentro disso a telecomunicação, a comunicação remota, o teleatendimento? Vamos sim. Na verdade, eu antes de começar, doutor, eu ia sugerir para a gente fazer o seguinte: a gente pode fazer um aquecimento aqui hoje, mas de qualquer forma eu fico à disposição aí para a gente repetir. Eu tenho um carinho muito grande por toda a equipe aí do Crefito 3, e não é por esses empecilhos aí da plataforma Instagram aí que a gente não vai fazer uma boa experiência, enfim. Então eu estou à disposição. A gente pode fazer um pequeno bate-papo, tirar dúvidas pontuais aí do pessoal que está aqui com a gente, até para a gente poder, enfim, dar atenção para esse pessoal que veio até aqui, mas aí acho que fica legal aí depois a gente manter, eu me comprometo aí para a gente fazer um segundo momento aí, tá? Então pode contar comigo. Perfeito. Tá. Perfeito, obrigado pela compreensão. Imagina. Bom, eu vou contar um pouquinho rapidamente da minha história, até porque o legal é a gente justamente falar dessa temática que veio a calhar nesse momento, mais do que falar só de mim aqui, não é o momento para isso. Mas eu sou fisioterapeuta, eu tenho meu histórico clínico, né? Então, desde sempre atendi na linha de ortopedia, esportes e tal, sempre atendi em consultório. Eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado voltados para a área de dor lombar, na área de ensaios clínicos, de pesquisa clínica. Eu terminei meu doutorado em 2018 e dei aula, tive meu ambiente acadêmico também, então dei aula, hoje dou aula em pós, mas a tecnologia em si, ela surgiu desde 2016 na minha vida, na minha trajetória aí, que foi quando a gente começou a trabalhar com a primeira startup que a gente teve, a primeira empresa de tecnologia que a gente fala, né, que foi a Physioplay, que era uma plataforma como se fosse um Netflix para fisioterapeutas. Né? A Physioplay está ativa até hoje. No ano passado, eu me desliguei do projeto por uma questão que eu acreditava que eu precisava mudar um pouquinho os ares e foi super tranquila. É um projeto muito bonito que tem tudo para dar certo, ainda mais agora, né, nesse momento. E aí, desde o ano passado, a gente vem estudando essa temática de telereabilitação, telefisioterapia, ou chamemos como a gente ainda está nessa discussão de como é que a gente chama isso. Né? Então, o motivo pelo qual a gente acreditou muito que a telereabilitação fosse uma temática interessante da gente trabalhar, eu acho que foram três, na verdade, muito decisivos. O primeiro é que já existe muita evidência científica para embasar o uso da telereabilitação na nossa área. O segundo, especificamente, o fato em que o mundo estava já usando muita coisa. Então, a gente via países, não somente os países de primeiro mundo, mas os países emergentes já usando muito da tecnologia para o serviço da fisioterapia, da terapia ocupacional. E o terceiro, sem dúvida nenhuma, e talvez o mais importante deles, é que a gente tinha certeza, e a gente tem a certeza, a convicção, que a tecnologia ela pode levar a fisioterapia e a terapia ocupacional para um outro patamar. A gente pode alcançar muitos pacientes que não teriam acesso normalmente ao presencial, e a tecnologia pode ser um vetor importantíssimo para isso. Tá? Acho que isso é um pouquinho do resumo aí do que a gente tem feito.
Muito legal. E a questão o modo, né, de comunicação remota, atendimento remoto, ele está estabelecido no mundo e a gente ainda não. E a gente tem que entrar nesse modelo por conta da pandemia para manter a assistência e para, inclusive, gerarmos renda dentro dos nossos negócios, dos nossos atendimentos e nos mantermos assim, acabou impactando bastante, né? Você acha que houve muita perda nesse processo de construção de uma resolução de urgência ou a intenção valeu e a percepção que eu tive de sucesso dentro disso é real? Não, eu acho que valeu sim, eu acho que valeu sim, só que tem algumas coisas que precisam ser muito bem clareadas, que é o seguinte, a gente passou em 20 dias uma mudança cultural à força, uma mudança que duraria talvez 3, 4 anos, e a gente foi obrigado a passar por isso, tá? Isso traz boas mudanças e não tão boas mudanças assim, no sentido que as boas são, claro, a gente implantou a inovação em saúde nesse momento, mas a ruim é o seguinte, nossa cultura talvez não estava tão preparada para receber isso, né? Existem algumas crenças negativas em relação ao atendimento à distância, e segundo, e talvez o mais importante deles, que eu queria deixar, talvez uma das frases mais importantes que eu quero deixar hoje já para o pessoal, a telefisioterapia, a teleterapia ocupacional, enfim, a telereabilitação em si, nunca teve por objetivo substituir o presencial. E isso é muito importante, nunca, em momento nenhum. Tanto que hoje a gente vê estudos que comparam, sabe assim, o que é melhor, a distância ou o presencial? Esse tipo de estudo não deve ser feito, não deve nem ser lido. Porque o objetivo da telesaúde em si é outro, é trabalhar numa triagem, é trabalhar em comunidades remotas, usar a tecnologia para identificar algum tipo de fator ou de característica clínica que a gente possa já trabalhar em primeiro contato, possibilitar a chegada da tecnologia em outros locais, e não substituir o presencial. O presencial, ele vai continuar existindo, os pacientes vão continuar indo em clínica e tá tudo certo. E o bonito disso é que talvez com a possibilidade da tecnologia, isso eu tô falando no mundo pré-pandemia, ok? O bonito disso é que talvez se a gente usar a tecnologia, por exemplo, vou usar um exemplo na saúde pública, que a gente sabe que a lista de espera é algo descomunal. Talvez se a gente usar a tecnologia para triar melhor esses pacientes, a gente tenha mais tempo para dar atenção para quem realmente precisa do presencial. Então, essa é a proposta da tecnologia, e não substituir. Só que aí, voltando ao impacto que a pandemia teve, a gente foi obrigado a substituir. E isso pode causar um certo incômodo interno nosso, profissional, e do fisioterapeuta, e do paciente, em relação a isso. No sentido poxa vida, e agora? Vai substituir? Não vai, e nunca vai ser essa proposta. Quem trouxer essa proposta de o que é melhor, um ou outro, cara, não é por aí, não é esse o caminho, tá? Eu acho que tem espaço para todo mundo e eu acho que aumenta mais ainda o espaço, né? Então, acho que esses eu acho que são os principais impactos aí, que foi as primeiras ações, né, que a pandemia causou para a gente. E se nessa questão de trabalhar numa proposta de urgência, usando então uma resolução que ela vem para possibilitar a continuidade dos atendimentos, uma vez que essas duas profissões, tanto a fisioterapia como a terapia ocupacional, elas são protagonistas do enfrentamento à Covid-19 e nossos pacientes, inclusive, fazem parte dos grupos de risco. O que a gente tem que considerar ali, no seu olhar, como mais importante dentro desse raciocínio clínico todo, da proposta da efetivação da consulta remota, da teleconsulta, telereabilitação? O que a gente tem que considerar ali como prioritário
que você acha que nessa correria pode faltar? Eu acho que eu cortou um pouquinho a sua ligação para mim, mas eu acho que eu entendi. O que é prioridade para a gente começar o atendimento, é isso? Eu vou. Que nessa correria pode faltar, pode passar desapercebido. Isso, eu acho que assim, cara, a gente tem feito bastante live, a gente tem falado muito sobre o assunto, porque a gente tem respirado esse assunto 24 horas por dia, literalmente, aqui estudando e desenvolvendo soluções, etc. É, e eu acho que 90% das respostas que eu dou para as perguntas que são feitas em lives e tudo mais, elas são baseadas em quatro pilares. E que se a gente usar esses 4 pilares, eu acho que as perguntas elas vão ser autorrespondidas, que é segurança do paciente, ética, bom senso e evidência científica. A partir disso, meu amigo, você pode fazer o que você quiser se você respeitar essas quatro linhas de pensamento. Ah, mas o meu paciente, ele tem 94 anos, ele tem Alzheimer, dificuldade de comunicação e tudo mais, e como é que eu vou fazer telereabilitação com ele? Não faz. Não faz, não é seguro, não é bom senso, e enfim, não é o momento, não é uma ferramenta. Eu estava conversando isso ontem numa aula que eu dei para um grupo de colegas. A ferramenta não é para ser usada com todos os pacientes. Não é. Assim como o TNS também não. Assim como o ultrassom também não. Assim como técnicas de terapia manual, de drenagem, não são para todos os profissionais. Os pacientes e profissionais, na verdade. Então, assim, não é exatamente a ferramenta. O lance é esse, é uma ferramenta, não é uma nova área da fisioterapia, é uma ferramenta que pode ser usada em várias áreas, e com esses critérios. E aí, por isso que eu achei engraçado, e eu queria comentar isso, a imensa maioria das respostas, elas têm que ser iluminadas pelo bom senso, pela segurança do paciente, pela evidência científica e pela ética, tá? Seguiu isso, cara, eu acho que a coisa, aí a resolução ela vem leve, entendeu? A regulamentação ela vem leve, ela fala, ok, beleza, podemos seguir. Acho que isso já resume bastante coisa aí, Adriano. E é uma super dica, porque se você tem alguma dúvida, tal área eu posso aplicar, não posso. Se você seguir, então, esses eixos e se questionar, né, em relação a essas questões, e aí a gente tem, então, ética, bom senso... Ética, bom senso, E mais? segurança do paciente e evidência científica. Segurança do paciente e evidência científica. Então, se questionar em relação a esses 4 eixos e traçar um bom raciocínio a partir dali, caso você tenha segurança de trânsito nesses 4 eixos, você pode aplicar aí a sua conduta por teleconsulta, telemonitoramento, teleconsultoria. E aí, como a gente vê esse excesso de nomenclaturas, então só aqui eu acho que eu falei já umas 10. A gente falou de telesaúde, telereabilitação, telefisioterapia, teleterapia ocupacional, teleconsulta, telemonitoramento, teleconsultoria. Eu tive que fazer um raciocínio em cima disso. Que eu meio que me organizei? De uma linha de pensamento que considera que a teleconsulta é o seu atendimento, o telemonitoramento é o acompanhamento desse atendimento e a teleconsultoria são spots, são intervenções ali a partir da necessidade ou não dentro da reavaliação até desses pacientes em atendimento. Eu queria que você trouxesse à luz o porquê de tantas nomenclaturas e o que você considera que vai ficar aqui de normativa de nomenclatura para o Brasil. O que é mais adequado? Sobre nomenclatura existe realmente uma confusão aí, tá? E aí eu vou tentar esclarecer na medida do possível, na medida das minhas limitações também, tá? Primeiro que assim, telesaúde é o termo guarda-chuva para todas as outras, tá? Então, quando a gente fala do termo lá em Simão, é a telesaúde, porque daí a telesaúde feita em medicina chama-se telemedicina. A telesaúde feita em fonoaudiologia chama-se telefonoaudiologia. Então, esse é a primeira confusão que a gente pode tirar. No Brasil ainda não ficou definido muito bem se a gente vai falar telereabilitação, se a gente vai falar telefisioterapia,
existem algumas vertentes aí, tá? Então, seria a aplicação da telesaúde dentro das nossas profissões, seria esse tema, tá? Dentro dessa temática, o que a gente pode fazer dentro disso, que são esses três temas que você falou de teleconsulta, monitoramento e consultoria, né? Consultoria. Existe um problema semântico aí, tá? Por quê? Teleconsulta, ok, é a consulta, é a intervenção terapêutica por meio da tecnologia, ok, tá? Isso pela resolução do COFITO, ele definiu que é a primeira consulta, tá? Mas isso não é usado em nenhum outro lugar como semântica isso, tá? Mas pra gente, a teleconsulta seria a primeira consulta, ok? Telemonitoramento pro COFITO seria o acompanhamento do paciente que já está em atendimento, ok? A confusão mora uma confusão, porque telemonitoramento no glossário de telesaúde significa monitoramento de sinais vitais do paciente à distância por meio de tecnologia. Então, por exemplo, se você usa um smartwatch, por exemplo, e sei lá, o seu médico acompanha a sua frequência, isso é monitoramento. Isso é monitoramento. Pacientes com CPAP, que usam o CPAP, e aí tem isso é telemonitoramento, por definição da telesaúde, ok? Mas para o nosso conselho, telemonitoramento é o acompanhamento do paciente que já está sendo atendido, ok? Isso é importante. E teleconsultoria não tem a ver com o paciente. Teleconsultoria é profissional para profissional. O que eu estou fazendo hoje aqui é uma teleconsultoria. O CREFITO, ele está usando de um pouquinho da expertise que a gente tem para fazer uma consultoria. Então, isso é possível. Isso a gente já fazia, mas é só para definir essas temáticas, acho que é importante, tá? Então, existe uma confusão de nomes aí por causa disso, mas eu acho que isso não é não é motivo de discussões, enfim, tá? Muito legal, muito bom saber disso a partir de uma pessoa que consegue aí dar, inclusive, a propriedade dentro da terminologia. Eu acho que faz uma bela diferença no sentido de estabelecermos aí uma linguagem única, né? Exato, tão exato. Difícil, tão importante. O Brasil é muito grande, né, doutor Felipe? E a questão da entrada da teleconsulta, da comunicação remota para reabilitação, para atendimento, né, nas nossas áreas, eu acho que é muito rico. Você acredita que a partir de agora, dessa pandemia, a gente consolide essa prática e isso seja realmente útil aí para a comunicação para as áreas mais remotas, onde determinados assuntos ou a evidência possa ser compartilhada com quem não tenha tanta experiência ou discussões de caso possam acontecer com mais frequência? Você acha que vai ficar um legado a partir dessa pandemia dentro da comunicação remota? Assim eu espero, e assim eu compartilho meu desejo, meu sonho, que a resolução seja revista em breve e que ela traga mais direções, mais orientações para a gente nortear a nossa técnica, entendeu? A nossa aplicação. Porque a gente, como tudo, você sabe muito bem, e talvez até melhor do que eu sobre a nossa profissão, existe um risco muito grande dessa excelente ferramenta que a gente tem na mão, existe um risco muito grande dela ser utilizada de maneira não ética ou não, enfim, não bacana, não sei como, talvez, e acabar marginalizando o uso da tecnologia pelo fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. Tá? Então, esse é um grande risco, e aí por isso que eu acho que sim, vai ser um legado que a gente vai deixar, e sim, eu torço muito todos os dias para que a gente possa ter uma regulamentação mais, eu não digo apertada, mas mais direcionada e mais clara para os profissionais, para que a gente consiga usar a tecnologia para isso, para a gente fazer exatamente o que você comentou, para que a gente possa chegar nos pacientes que não tinham antes acesso, tá? Eu acho que a gente tem, de novo, uma baita oportunidade para revisitar o nosso papel frente à sociedade, tá? Eu acho que é o nosso momento.
Gente, o Adriano caiu aqui para mim, não sei se para vocês também. Depois só me deem um alôzinho aqui no chat. Voltei aqui. Aí, voltou. Aí, voltou. Voltei. Não mata a gente do coração, não, por favor. Não, tá tudo bem. Jóia. Temos uma base, então, para revisitar essa resolução e poder implementá-la. E aí eu dou um gancho para o material que você disponibilizou para a gente já. Eu sou muito grato, que é o Guia de Uso de Telereabilitação, que foi um material produzido por vocês. Conta um pouquinho disso. E aí já adianto que esse material já está com a nossa comunicação para ser divulgado o link lá para que todos tenham acesso e a gente possa explorar um pouco mais. Então, se quiser dar um overview em cima desse documento. Na verdade, esse documento a gente fez com o intuito de tentar botar um pouquinho para fora o que a gente pensava sobre a telereabilitação, sobre o que precisa ser feito, o que não precisa ser feito, o que pode, o que não pode, dentro do que a gente fez, do que a gente viu na regulamentação. A regulamentação ela foi feita de emergência, ela foi feita realmente rápida, o que foi necessário, né, o que foi importante de ser feito. Mas a gente, como profissionais e como estudiosos, a gente achou que seria interessante trabalhar com um guia, como se fosse um guia mesmo para o profissional, tá? Eu acho que está aparecendo aí para todo mundo. Esse é o guia de uso. A ideia aqui não é ficar passando slide, a ideia aqui não é ficar comentando e lendo, né, na verdade, porque esse é um guia, então é um manual. Então, o que a gente tem aqui nesse manual é justamente um texto descrito sobre o objetivo do que ele vai trazer. A gente passa aqui também um resumo do que é, né, a telereabilitação, e faz um resumo todo da própria regulamentação. Tá? Então, a regulamentação está na íntegra nesse documento, a gente faz um resumo dela, e como eu falei, eu não queria ficar aqui lendo slides e tudo mais, mas até porque esse documento ele vai ser disponibilizado, acredito eu que nos canais do Crefito 3 e tudo mais, então esse documento ele está aberto, quem precisar pode me solicitar também, mas a ideia dele é justamente trazer um racional sobre o uso da tecnologia que a gente tem na mão, e, claro, pincelando coisas que não foram cobertas. Coisas simples do tipo, a resolução não cobriu, ela não, entre aspas, ela não obriga, deixa eu voltar para nós dois aqui, a resolução ela não obriga com que a gente se apresente formalmente para o paciente. E ela também não obriga que a gente pegue um segundo contato de emergência do paciente. Isso não custa nada. Isso não custa absolutamente nada. Eu me apresentar para o paciente, a hora que eu abrir... um pouco do seu áudio. Oi, voltou aqui? Está me ouvindo bem aqui? Oi. Deixa eu só reconectar o áudio. Claro. Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo bem, claramente. Você está me ouvindo bem? Eu tenho que acessar o telefone. Aí, tá me ouvindo bem? Caramba, um momento. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo você, sim. Só um minuto. Ok, tá me ouvindo? Estamos ouvindo sim. Você consegue ouvir a gente também? Eu tô sem retorno, então vou te pedir para tocar aí. Eu tô sem retorno de áudio, talvez seja da minha parte aqui. Então, vamos explorar um pouquinho esse documento e aí você fica à vontade para as questões com os nossos participantes, então. Tá, eu perdi a parte do documento, se puder retomar. Ok.
Bom, eu vou tentar aqui me resolver em relação ao áudio. Isso, eu vou sair e entrar de novo, ok? Ok. Bom, pessoal, eu vou acompanhando aqui o doutor Adriano. Ele acho que ele foi resolver o problema do áudio, mas a gente vai tocando, tá? Eu vou passar rapidamente aqui para vocês sobre o resumo da resolução. A gente está aqui vendo aqui do meu lado aqui, um resuminho bem prático do que a resolução traz. Tá? Então, a primeira coisa que ela faz, ela suspende os artigos do Código de Ética, tá? Deixa eu ver se assim fica melhor. Aí. Ela suspende os artigos do Código de Ética que proibiam, na verdade, fazer esse tipo de ação, tá? Deixa eu... Aí. Adriano, nos ouve? Nos ouve bem? Ouço. Muito bem. Agora legal, sim. Legal, vamos lá. Legal. Eu estava fazendo aqui só um resumo, pegando um recorte aqui do material, que é o resumo da resolução do CREFITO, tá? Do COFITO, perdão. Uhum. Então, o primeiro artigo, ele traz justamente a suspensão dos artigos do Código de Ética que proibiam fazer o uso da telesaúde, tá? Faz sentido. O segundo, ele autoriza a telesaúde, a telereabilitação, nesses termos que o doutor Adriano já havia comentado, que é a teleconsulta, telemonitoramento e teleconsultoria, tá? Diz que o profissional, ele tem, isso é importante, né? O terceiro, eu acho que é um dos mais importantes para mim, que o profissional tem autonomia e responsabilidade em selecionar o paciente que deve receber esse tipo de intervenção, e deve basear-se em evidência, benefício, segurança e ética. Tá? E aí vai aquilo que eu havia comentado há pouco, né? Se a gente seguir segurança do paciente, se a gente seguir a ética, a evidência científica, e já está um belo caminho andado, né? Então já é um bom caminho aí, ok? O quarto artigo, ele traz para seguir a ética de acordo com que já vinha sido publicado com outros documentos, tá? O quinto artigo, ele traz critérios de tecnologia, e aí realmente ele não traz exatamente o que precisa ser feito em relação a critérios, mas ele traz que é preciso que respeite infraestrutura mínima de tecnologia. Então, mas ele não diz qual exatamente são esses critérios, tá? Mas que a gente entenda isso de uma forma leve aí, tá? O registro de dados, ele deve ser o mesmo do que o presencial. A coisa não mudou, né? Então, a gente vai atender o paciente, a gente precisa fazer o registro, precisa fazer prontuário, precisa talvez imprimir, carimbar, da mesma forma. Se você não usa um sistema de prontuário eletrônico, sem problema nenhum, você pode fazer a evolução no papel, mas é a mesma regra, isso não muda, tá? Engraçado também, Adriano, uma outra frase que eu tenho falado bastante é o seguinte: o fato de terem liberado a telereabilitação não significa que as outras regras todas foram por água abaixo, né? Então, isso é válido ainda, né? O pessoal pergunta muito, e o prontuário, onde fica nessa história, né? E aí a gente reforça que o prontuário ele é inerente. Se você atendeu, precisa evoluir. Se ele vai ser eletrônico, vai ser, né, manual. Exato. Aí é com você se organiza. Mas o raciocínio clínico, os objetivos, as suas condutas, o histórico de atendimento precisa estar considerado em algum lugar. E aí eu já dou um gancho para você, doutor Felipe, antes de voltar aqui para o guia, já que a gente entrou na questão do prontuário até, existem plataformas já preparadas para ancorar um atendimento, inclusive com evolução de prontuário, uma coisa que a gente possa ter acesso, gerar um link para que o paciente acesse, para que o restante da equipe multiprofissional acesse. É possível isso já? Então, com algumas, já existem algumas soluções, tá? E aí, assim, eu preciso declarar conflito de interesse, porque a gente, nesse período, como a gente estava trabalhando com tecnologia, a gente acabou desenvolvendo uma solução, então eu declaro aqui o conflito de interesse, sim. A gente desenvolveu uma plataforma e aí eu acho que é mais ou menos um conflito de interesse, porque a nossa plataforma ela está aberta gratuitamente para todos os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que precisem de uma plataforma
para atenderem à distância. Tá? Então, eu posso deixar aqui depois para vocês o contato e tudo mais, então, definitivamente não é uma venda, né? Então, existem algumas, sim, assim como a plataforma, então, a nossa não é um objetivo, chama High, tá? High Connect, não é o objetivo de ser uma plataforma de prontuários, mas sim uma plataforma de que muda a experiência desse paciente na busca do atendimento à distância, tá? A gente quis focar muito no profissionalismo que a plataforma precisa passar para o profissional atender, na segurança dos dados transacionados ali, e na acessibilidade, né, porque esses são os 3 principais tópicos que a gente levantou, que são as dores aí. Pô, atender pelo WhatsApp é uma porcaria, porque não gera profissionalismo. Aí manda o senhorzinho pro Microsoft Teams, aí, putz, como é que faz o login disso e tudo mais, é uma confusão, e a segurança é inerente da necessidade, claro, tá? Então, sim, a gente fez, não é uma plataforma de prontuário, repito, tá? Existem outras plataformas hoje sendo desenvolvidas, assim como a do Helder Montenegro, Scal, existem algumas plataformas externas, as próprias plataformas de prontuário estão se reinventando e colocando módulos de telesaúde também, tá? Então, a gente tem algumas opções interessantes. Essa era uma grande crítica no começo. Então, como que é? Vai atender por WhatsApp? Atende por... Como que é, né? E, na verdade, a gente tem a consideração feita para a pandemia e nos permitirmos uma organização enriquecendo lá o máximo possível em relação a todos os critérios que você colocou muito bem. Eu acho que é sim possível atender por um mecanismo menos controlável, vamos dizer assim, ou menos seguro. Sim. Mas a necessidade de você se profissionalizar, e aí eu acho que um dos legados que deve ficar disso também é o quanto a gente tem de favorecimento no uso de uma plataforma bem organizada e robusta ali para aguentar tudo que demanda o atendimento remoto, inclusive segurança, né? Eu perdi o começo da pergunta. O quanto a gente tem de... Eu enxergo que a gente teve um primeiro momento onde a gente precisou usar uma tecnologia menos confiável ou menos organizada para um atendimento mesmo, de forma Perfeito. Profissional, seguro. Perfeito. Só que esse não pode ser o legado, né? A gente tem que enxergar que existe mais além do WhatsApp, além de outros recursos mais básicos, onde, inclusive, você possa ser mais resoluto com a sua proposta remota. Eu acho que esse é o verdadeiro legado, certo? Aguardar um pouquinho, o Dr. Felipe deve estar voltando com a gente. É um ponto muito interessante, porque foi muito criticado no começo a questão do uso do aparelho celular e os aplicativos. Aguardar um pouquinho, o Dr. Felipe deve estar voltando, e aí a gente já retoma. Avisem os colegas que esse vídeo vai estar disponível nos canais de comunicação do Conselho, tá? Está sendo gravado e aí pode ser multiplicado. Nós tivemos importantes premissas aí até agora para embasar e para sustentar nossa prática. Vamos aguardar o Dr. Felipe voltar. Essa é a live com o Dr. Felipe Fagundes sobre telesaúde, descomplicando a telesaúde. Uma conversa muito legal. Só o que a gente tratou agora já valeu muito. Quero explorar um pouco mais o guia de uso da telereabilitação que ele trouxe. Espelhou a tela para a gente. Vamos lá. Aguardando o Dr. Felipe Fagundes. Talvez tenhamos que organizar uma nova live com ele.
Descomplica que hoje é quinta, direto aqui da sede. Dr. Felipe Fagundes de Voltamos? volta. Voltamos, perdão, voltamos. Conexão aqui. Muito bom. Vamos lá. Problema, eu já estou achando tudo muito normal hoje, que tinha que falhar em tecnologia. Exato. É muito bom. Eu acho que faz parte, e vou falar para você, teve um histórico aí do Instagram ter ficado fora do ar um período, as redes estão oscilando muito, eu acho que a pandemia está impactando aí nossos canais de comunicação também, além do excesso, né? Do excesso, Claro. o excesso de acessos. Então, a gente estava na questão do legado que vai ficar dessa transição entre você usar a teleconsulta na emergência para prover a assistência ao paciente, né, no momento de pandemia, e o que realmente implica em termos aí uma organização mais robusta, a tecnologia mais organizada, para inclusive a nossa eficiência ser maior, a efetividade, o impacto do atendimento ser maior. Quer concluir essa parte? Eu acho que de novo, né, eu volto naquela temática de que a gente está numa situação de que a gente está sendo forçado a incluir a inovação em saúde, a gente está nessa mudança cultural muito grande, e ao mesmo tempo estamos numa situação de, cara, os profissionais precisam sobreviver e precisam atender. E a barreira da ética não pode ser ultrapassado nesse momento, tá? Então, eu acho que, assim, de novo, o nosso legado como profissional é entender muito bem que isso é uma ferramenta e não um campo de trabalho, é uma ferramenta que tem suas limitações, tanto para serem usadas com o paciente, quanto pro terapeuta. Eu tenho uma cautela muito grande quando eu falo essa fala, mas eu preciso falar. Não é uma ferramenta que vai servir para todos os pacientes e nem para todos os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. O que não é melhor ou pior. É a mesma coisa de, todo mundo utiliza manipulação vertebral? Não, tem gente que não gosta, tem gente que se dá bem, tem gente que não se dá, porque o fato tanto do profissional quanto do paciente usarem a tecnologia, há uma necessidade de revisitar algumas crenças e algumas condutas de formação mesmo, e que não está errado, não existe certo ou errado nisso, né? Então, mas há necessidade, tá? E aí, e eu acho que, talvez assim, para a gente pensar muito, é o seguinte, existe uma mudança, e eu acho que esse é talvez o segundo principal ponto aí do que eu gosto de falar. Existe uma mudança muito grande quando a gente usa a telesaúde, que o paciente, ele faz parte, ele precisa fazer parte do momento terapêutico, ou ele precisa participar. E algumas das nossas condutas de profissionais e condutas e técnicas são absolutamente passivas, e aquela coisa do terapeuta, vem a mim, paciente, que eu vou te curar. Não tem mais isso. E aí precisa ficar na cara que o paciente, ele faz parte do jogo, e é difícil para ambas as partes assumirem isso, tanto para o terapeuta quanto para o paciente assumir que ele precisa fazer parte do jogo. Meu amigo, você precisa participar disso. Não existe milagre aqui, sabe? Não existe eu vou te curar. Não, eu vou te ajudar nesse processo. Então, essa mudança cultural, ela é delicada e dolorosa, tá? Então, acho que eu queria pincelar isso, que é um tema, que é um ponto importante. Achei legal porque a gente acaba respondendo várias perguntas também, né? Teve uma colega que trouxe a questão do método Pilates. Eu posso aplicar, eu posso atender pelo método Pilates por teleconsulta, telemonitoramento? Então, a resposta volte para a base, se reorganize, traga as suas premissas, seus conceitos, traga o que do seu método você
puder considerar ali no atendimento remoto e molde a sua prática a partir disso, certo? Isso, na verdade, assim, eu acho que pode, sabe assim, pode sim. Cara, eu vou te falar que uma das perguntas mais bonitas que eu recebi nessas últimas 4 semanas que a gente vem fazendo aula, live, etc., foi a de uma aluna de, acho que 6º período da Universidade Estadual de Santa Catarina, que ela perguntou para mim assim, durante um teleatendimento, a gente deve repetir o exercício com o paciente o tempo todo, ou a gente deve estimular e engajar o paciente na terapia que ele deve fazer, e trabalhar mais com aconselhamento, com orientação e técnicas de engajamento? Cara, foi a pergunta mais bonita que eu recebi, talvez. De uma aluna, tá? Então, foi muito legal. E, assim, definitivamente não é repetir o exercício. Agora, repitam comigo. Não, a gente tem uma capacidade de mudar o caminho terapêutico do paciente por muita orientação, cara, e use as estratégias de telemonitoramento ou de engajamento, manda uma mensagem para ver se o paciente está fazendo, porque ele não pode ficar dependente de você estar ali bonitão só para fazer o exercício. Ele não é, isso é dama de companhia, né? Não é terapia, isso é dama de companhia. Então, eu acho que a gente pode muito mais do que simplesmente repita comigo o exercício, sabe? Então, eu acho que isso é legal, isso é muito legal. A consciência da atividade, do exercício, isso estruturado na rotina dele, né? Exato, perfeito. Exato. Tem um raciocínio, Adriano, que eu adoro usar, que é o seguinte, cara, que aí vem muito alinhado com o que eu acabei de falar em relação à mudança cultural disso, do paciente fazer parte, que eu acabei adaptando de um colega do Rio de Janeiro, do Edmur, eu acabei adaptando para ele usou num outro conceito, mas eu vou adaptar, vou fazer essa permissão poética aqui, que fala o seguinte, a gente estava acostumado, nós profissionais de saúde, e eu nos incluo nessa, a gente fala muito da medicina e tudo mais e tal, mas eu acho que nisso eu nos incluo. A gente estava acostumado a ser divas, né? Diva no conceito mesmo. O que é uma diva por conceito? É um artista que fica acima do espetáculo. Então, por exemplo, quando você vai no teatro assistir o Tarcísio Meira, você se importa realmente com que peça ele está passando? Não. Eu vou assistir o Tarcísio Meira, eu vou assistir a Fernanda Montenegro. Então, é o conceito de diva, é aquela coisa de vou buscar aquilo, não interessa o caminho, não interessa o que ele vai falar, se ele vai falar um monte de baboseira, não interessa se é Romeu e Julieta, não interessa, é ele. E é diferente quando o espetáculo é o show. Por exemplo, eu vou assistir o Fantasma da Ópera no Teatro de São Paulo. Quem é que vai encenar? Não sei. A peça é importante. O espetáculo é o melhor. E eu acho que essa é a grande mudança que a gente está passando. Nós, profissionais, estávamos acostumados a sermos divas. Porque a gente faz curso, a gente bota e fala, eu faço isso, eu resolvo. A gente é diva, e o paciente vem a mim, ele paga, ele, entendeu? É isso que a gente busca. Só que no momento em que o processo terapêutico, o processo de saúde, passa a entender que o importante é o espetáculo, ou seja, é o paciente, é doloroso. É doloroso para nós, profissionais, que estávamos acostumados aos holofotes, tipo, vem a mim, é doloroso sentir isso, ou seja, é doloroso dar o poder de saúde para o paciente, é doloroso. E é doloroso para o paciente ter que assumir andar com as próprias pernas, tá? Então, esse é o principal ponto de mudança para a gente poder entender a telesaúde, na minha opinião, cara. A gente está passando, não tem mais aquela coisa do tipo, nossa, eu preciso ir naquele médico que cobra R$1.500 a consulta para ver isso aqui. Calma. Você já percebeu que você pode fazer muito por você primeiro? Então, essa mudança de diva para espetáculo, eu acho que eu uso essa analogia de uma forma lúdica, mas eu acho que ela serve muito bem nesse momento, tá? Então, acho que é o... Porque dói
mudar isso dói, e vai doer, né? Então, a gente vai ter profissionais debatendo, debatendo não, se debatendo, né? Não debatendo, se debatendo, e vamos ter pacientes se debatendo também. Tipo, não aceito isso, como é que pode? Você que tem que me curar, a distância não dá e tudo mais. E, tipo, a gente tem que ter paciência com isso. Acho que isso é a grande mensagem aí. E é muito legal porque muito legal essa conversa, viu? Falei com tanta gente a respeito de telesaúde e nessa sua visão eu acho que a gente ganha muito, muito, muito. Está sendo muito rica essa conversa. Legal. Questão das universidades, então, tem muita coisa para te perguntar. Eu acho que a gente precisa de umas 3 lives, a gente não vai esgotar esse assunto, né? Sim, sim. Queria entender das perguntas também do pessoal. Mas só para trazer uma questão que ela está emergente também, que é a questão da reorganização dos estágios para a volta de atendimento, e aí já considerando a telesaúde dentro disso. Você acha que é um movimento legal as universidades já irem se organizando e buscando informação, acessando boas referências? Eu acho que sim. Eu acho que sim, tá? Existem algumas, como eu falei, a gente está nesse ambiente, a gente está nesse movimento, né, à frente aí das plataformas e tudo mais, e a gente está em conversa com profissionais, como eu falei, a gente fez uma reunião com todos os professores e alunos lá da UDESC, conversamos com alguns professores da UFSCar, da USP de Ribeirão Preto, da Unicid, da Unital, enfim, de algumas da Uninove, enfim, são algumas universidades que estão buscando alguma coisa. Então, a gente consegue ajudar com a tecnologia, com a plataforma, tá? E essa é a nossa missão hoje, nesse momento. Como eu falei para você, a nossa plataforma está aberta para quem quiser fazer isso. Hoje, eu conversei com uma das coordenadoras de curso para a gente colocar a plataforma para rodar para esses estágios acontecerem. É claro que, assim, é um elefante branco, é um elefante que precisa se movimentar devagarzinho. A gente está falando de uma instituição que é de difícil mudança, assim, vamos começar a atender, então, à distância, aí tá tudo certo. Não é assim, a gente sabe disso. Mas eu acho que é muito importante, porque é a realidade que o nosso aluno que está saindo agora da universidade, ele vai ter, tá? Mas, de novo, existe uma dificuldade muito grande também dos professores em passar conteúdo online, em como avaliar, como acompanhar, como dar melhor estrutura. Então, é a crença a crença da crença, entendeu? Então, passa-se por isso, mas eu acho que é um momento muito, muito, muito importante, tá? Eu digo que, assim, é um movimento devagar de acontecer, porque não é só Crefito que vai olhar para isso, é MEC também, entendeu? Então, é delicado, mas eu gostaria muito, eu apoio pra caramba as iniciativas das universidades, dos estágios, já que estarem fazendo um movimento para isso. Uhum. Eu acho que nesse momento de pandemia, se eu puder dar alguma sugestão, e aí até implementando a sua fala, que foi maravilhosa, é uma fala que direciona, inclusive, eu acho que é questão de ter calma, né? E se apropriando disso, e trabalhando essa construção com os alunos, e aí concomitante, pensando no amanhã com uma organização mais baseada aí, inclusive em segurança, né? Porque a gente sabe que quanto mais você se estrutura na questão da tecnologia, mais base você tem e consegue maior resolutividade, né? Então, eu acho que fica essa questão com calma, mas não que seja um empecilho de que as pessoas passem a se movimentar já com os acessos que tenham, buscando os recursos que tenham, as referências que tenham. Eu acho que é muito interessante isso. Perfeito, perfeito. Da telereabilitação, ele auxilia esses docentes nesse sentido? A gente pode referenciar como um bom material? O que você acha? Para a docência, na reorganização dos estágios? Não tem nenhum material em relação a isso. Eu não vi nenhum material que oriente docência em relação a isso, nem em relação a estágio e nem em relação a atividades à distância e etc. Não vi, realmente não vi, não. Tá. E aí, o seu guia de uso de telereabilitação que a gente está disponibilizando aqui, pode ser um primeiro material que, para a partir daí, a gente construa
conhecimento em cima e evidências e tal? Pode. Ele pode ser sim, mas ele é um manual muito prático, ele não é um manual pedagógico, digamos assim. Porque por algum lado a gente precisa começar, certo? Exato, não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E é engraçado esse movimento das pessoas estarem buscando, das pessoas, dos professores, dos orientadores de estágio e tal, estarem querendo buscar isso. É interessante, mas assim, realmente não existe material. Mas uma coisa que é legal comentar é o seguinte, e isso eu repito várias vezes, isso é completamente diferente, telereabilitação é completamente diferente de EAD, tá? Isso são coisas que não podem ser confundidas, definitivamente não podem ser, são completamente diferentes. Obrigado por deixar isso claro. Tem alguma outra questão dentro do manual que você gostaria de explicitar? Algum ponto eu acho que eu vou seguir eu acho que a gente pode seguir aqui a sugestão que, se assim for couber para vocês aí, a gente podia deixar para um segundo momento, se couber na agenda do Crefito 3 aí, para a gente trazer dúvidas, trazer... Não, legal, porque aí eu acho que dá para a gente trazer mais assuntos, porque se a gente for começar a falar de todos os tópicos aqui, sem dúvida nenhuma, a gente vai estourar o tempo aí, e aí, tá? Ok. E aí, para concluir, então, nós temos aí 9 minutos para fechar 1 hora de live. Uhum. Você deve, como referência que você deve estar sendo muito acessado, doutor Felipe. Quais as principais dúvidas? O que você gostaria de deixar aí em relação ao que vem aparecendo para você em termos de trabalho mesmo, de prática com o uso da comunicação telerremota? Eu acho que a principal dúvida é justamente a de como, de quem é o perfil de paciente para atender, de se o que eu faço pode ser feito à distância, se aquele paciente ele não gostou, o que eu uso, qual plataforma eu uso, qual tecnologia eu uso. Eu acho que são essas as principais perguntas que aparecem aí, tá? Mas aí eu acho que passa por aqueles 4 tópicos que eu comentei: a segurança do paciente, a ética, a evidência científica, passa definitivamente por isso, cara. Então, se a gente começar a discussão sob a luz dessas dicas, eu acho que fica muito mais leve. Muito bom, muito bom. Super dica, então. Mais uma vez, esse guia ele está disponível, então, na página do Crefito 3, o Dr. Felipe Fagundes disponibilizou para vocês. Essa live ela fica gravada, então, nos canais do Crefito 3 e também, provavelmente, no seu próprio canal, né, Dr. Felipe? Isso, depois eu vou repassar o arquivo para o pessoal da Secom, daí eles decidem onde é melhor disponibilizar, acho que aí fica legal. Muito obrigado. Então, eu agradeço em nome aqui do Crefito 3 e dos profissionais que compartilharam de todo esse conhecimento, da sua experiência, e então já deixo pré-combinado para explorarmos melhor o guia de uso da telereabilitação, um material Perfeito. muito legal que poderão acessar, e aí as dúvidas serão contempladas aí num segundo momento. Combinado? Perfeito. Maravilha. Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade, o Crefito 3 aí, por poder falar um pouquinho dessa temática tão importante, tão em alta aí hoje em dia aí. Obrigado. Valeu. Ficamos por aqui então. Abraços. Valeu, Tchau. pessoal.